Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 16. Emboscada. 31 de janeiro, dia em que aconteceu o ritual que transformou Victor em vampiro. Povo de Saz, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. É tudo culpa da Violette, aquela perseguidora idiota. Eu disse enquanto pulava de prédio em prédio e segurava meu pescoço. Minha respiração estava irregular e minha boca escorria sangue daquele humano recém-transformado. Ah, esse sangue tem um gosto tão bom. Esse sangue faz com que essas bebidas de saco que minha família oferece tenham gosto de nada. O melhor sangue que eu já provei agora é meu. Isso é só meu. Balanço a cabeça várias vezes para tirar esse pensamento da minha cabeça. Então paro no topo de um prédio e olho para o céu nublado. Suspiro e digo, eu não posso acreditar que estou casada com um estranho. Quero dizer, Victor não é um completo estranho. Violette sempre falou sobre ele para Ruby e eu desde quando éramos crianças. Sempre tivemos que ouvir Violette falando sobre seu querida. Honestamente, quando eu era criança, achava isso muito irritante, mas com o passar do tempo me acostumei com a loucura de Violette. Aceitei o pedido para ajudar com o ritual, mas nunca pensei que algo assim aconteceria, disse enquanto me agachei e sentei no prédio. Quero dizer, quem pensaria que isso aconteceria? O ritual não deveria ser individual? Por que essa irregularidade aconteceu? Por isso agora, sou casada. E nem conheço meu marido pessoalmente. Eu praticamente gritei enquanto segurava minha cabeça em frustração. É tudo culpa da Violeta. Ah! Estou ficando irritado de novo. Espere. De repente, percebo algo importante. Se eu não tomar o sangue do meu marido, vou secar. Vou virar uma múmia seca, e meu corpo vai hibernar. E isso ainda é um resultado positivo. Na pior das hipóteses, vou enlouquecer de sede de sangue. Eu gritei de frustração. Como vou fazer isso funcionar? Ei, Victor, eu sou sua esposa. Dê-me seu sangue. Falei como se estivesse atuando em um drama, mas logo meu rosto ficou vermelho brilhante. Não. Isso é vergonhoso. Nunca o conheci pessoalmente. Eu balancei minha cabeça várias vezes para tirar esse pensamento da minha cabeça. De qualquer forma, eu devo ir para casa. Eu me levanto e pulo em direção a uma mansão que comprei. Chegando na mansão, abro a porta e a primeira coisa que vejo me fez congelar em descrença. O corpo sem cabeça da minha empregada Julia estava esparramado no sofá. O quarto estava bagunçado. Era como se uma briga tivesse acontecido. E não era só o corpo de Julia que estava espalhado. Não. Julia. Falei incrédula. Não conseguia formar pensamentos coerentes ao ver o corpo da empregada que praticamente me criou desde pequena. Eu podia ver os corpos de todos os meus servos, vampiros e humanos. Um massacre aconteceu aqui enquanto eu estava fora. Não tive tempo de ficar de luto porque senti alguém se aproximando em alta velocidade. Cobri meu corpo com meu raio e me esquivei do ataque. O ataque passa por mim e posso ver a porta da minha mansão se quebrando. Oh! A emboscada falhou. Isso é muito ruim. Ouço a voz de um homem. Olhando para o homem, vejo que é um homem branco alto e careca e está vestindo um manto de padre, mas parece que foi adaptado para parecer um terno preto. Cães da igreja. Eu rosnei com raiva, mas logo engulo essa raiva e tento manter a calma. Agora não é hora de perder o controle, mas não consigo. Não consigo controlar minha raiva. Vendo o corpo de minha mãe sem cabeça, uma fúria ardente que não consigo controlar escapa do meu corpo. Seus filhos da puta. Boom. Relâmpagos começaram a cobrir todo o meu corpo. O homem me ignora e aperta a luva preta que estava usando em um gesto como se a luva estivesse solta. Ele se levanta como um artista marcial e diz: Deus abençoe o punho deste servo para que ele possa punir os pecadores. Quando o homem disse isso, seu punho começou a brilhar com um leve brilho dourado. Quando tento me mover usando minhas pernas, sinto meus movimentos sendo restritos. Sucesso, bom trabalho, Carlos. De repente, aparece uma mulher que usava um vestido de freira, igual ao homem. Parece que seu uniforme foi feito sob medida para parecer um terno justo. Eu podia ver em suas mãos que ela segurava vários fios espalhados por toda a mansão. Eles me suspendem no ar de uma forma que eu pareço estar em um crucifixo. Bom trabalho, Maria, Carlos falou em tom neutro. Honestamente, eu não quero lidar com a herdeira do clã Folger. Esses raios são bastante incompatíveis com meu estilo de luta. Na verdade, você tem sorte de me ter como seu parceiro.
Ou você nunca poderia capturá-la viva, disse Maria. Você é meu amuleto da sorte, Carlos. A elogiou com sentimentos visíveis. Eles pareciam ter algo juntos. Minha raiva chegou ao ponto de ebulição quando esses cães me trataram como se eu fosse uma presa fácil de caçar. Eles invadem minha casa. Eles matam a mulher que era como uma mãe para mim. Eles matam meus servos e ainda me desprezam. Imperdoável. Cães da igreja. Eu gritei com raiva. Meus dentes começaram a mudar e ficaram mais afiados. Então uma pressão sangrenta começou a vazar do meu corpo. Eu vou matá-los. Suspiro. Eu sabia que não seria tão fácil. Carlos resmungou como se fosse problemático. De fato, ela não seria a herdeira de um clã de conde se fosse fraca. Maria o apoia. Ela gesticula com as mãos, e os fios que me prendiam começam a ficar mais apertados, mas também senti minha pele queimar. Ah! Eu grito de dor, olho para os fios e percebo que eles têm um leve brilho dourado. Percebendo que estava em desvantagem lutando dentro de casa com essa mulher, tomei uma decisão. Uma decisão que feriu meu orgulho. Preciso fugir. Não posso lutar sozinho agora. Precisava fugir. Eu precisava fugir. Sei que precisava, mas... Olho para o corpo sem cabeça de Julie e vejo que a raiva que corria, desenfreada, começou a subir novamente. Eu estava com raiva. Eu estava com raiva. Eu quero vingança. Foquei meu olhar em Maria, com a demonstração anterior. É bem óbvio que o careca tem sentimentos por Maria. Abro um sorriso quase à beira da insanidade e decido usar uma técnica que minha verdadeira mãe me ensinou. Cobrindo meu corpo com relâmpagos dourados, começo a forçar meu corpo a ir além dos limites possíveis de um vampiro nobre. Eu sinto os raios entrando no meu corpo e afetando com pequenos choques de eletricidade. Esta é uma técnica autodestrutiva que só pode ser usada por mim. Essa técnica expande minha velocidade acima do limite do som. Eu chuto o ar com minhas pernas. E de repente os dois ouvem um estrondo sônico. Boom! Sinto os fios da mulher se quebrando e me soltando. Quando sou solto, uso minha velocidade e apareço atrás de Maria. Fiquei tentado ao finalizar Carlos agora, mas quando vi seu corpo sendo coberto por uma densa energia dourada enquanto corria, mudei de ideia. Matar Carlos aqui não me satisfaria. Ele precisa sofrer. Ele precisa ver sua companheira se tornar algo que ele caça. Eu mordo Maria no pescoço, e quando ela percebe o que vai acontecer, ela grita. Não. Eu ouço o grito desesperado de Churchond e isso me fez morder seu pescoço ainda mais forte e fazê-la gritar ainda mais. Maria. Carlos correu em nossa direção, mas no momento em que ele quis agir para ajudar Maria, eu desapareci. Malditos sejam os vampiros. O grito do Churchond foi ironicamente como um grito do diabo, e não sei porquê. Mas começou a rir alto e com lágrimas nos olhos. Foda-se, cachorro de merda. Eu gritei enquanto fugia. A poucos quilômetros da mansão de Sasa. Sasa joga Maria no chão e arranca o crucifixo que estava no pescoço de Maria. Então ela morde o dedo e uma gota de sangue cai no chão. Quando essa gota cai no chão, um círculo mágico é formado. Eu não preparei os materiais adequados para você se tornar meu servo completo. Mas quem se importa? Vampiro defeituoso. Ela falou com um sorriso que mostrou todos os seus dentes afiados enquanto pequenas lágrimas caíam de seu rosto. A última visão antes de Maria cair na inconsciência foi a imagem de Sasa sorrindo para ela com um sorriso louco enquanto as lágrimas caíam de seu rosto. Kaguya ouviu toda a história da boca de Sasa em silêncio, do começo ao fim. A expressão de Kaguya não mudou, mas a atmosfera indiferente de Kaguya de repente explodiu com intenção assassina quando ela ouviu o estado do corpo de Julia. Kaguya olhou para Maria, a ex-caçadora de vampiros que agora se transformou no que ela jurou matar. A expressão de Kaguya permaneceu indiferente, mas sua atmosfera dizia tudo o que ela precisava saber. Ela está furiosa. Maria, a nova empregada de Sasa, apenas olhou para Kaguya com olhos sérios. Era como se ela não fosse afetada pela pura intenção de matar de Kaguya, mas se olhássemos com olhos mais aguçados, todos poderíamos ver pequenas gotas de suor caindo do rosto de Maria. Os instintos de Maria estavam gritando para ela fazer algo, mas infelizmente, a ordem do mestre era absoluta. Ela não podia fazer nada. Desde o momento em que se tornou serva de Sasa, o nobre vampiro sempre a mantinha em rédea curta. Ela sempre ordenava que ela ficasse por perto. Uma armadilha. Os cães da igreja são mais ativos do que eu pensava. Algo está acontecendo nos bastidores.
Kaguya falou em um tom neutro enquanto olhava para Sasa. Sua intenção assassina desapareceu de repente, mas Sasa podia ver pelo olhar aos olhos de Kaguya que sua raiva ainda não cessou. Sim, de acordo com minha empregada, um homem chamado Lucy roubou algo muito valioso da igreja. Desdém pela palavra minha empregada. Você tem certeza sobre isso? Kaguya questionou. Sasa decide demonstrar com ações. Ela olha para Maria. Então os olhos de Sasa começam a brilhar. Diga-me o que você estava planejando fazer com seu amante. Nós estávamos planejando nos casar e ter filhos no ano que vem. Maria falou em um tom robótico enquanto seus olhos brilhavam vermelhos. O sorriso de Sasa se transformou em um sorriso odioso quando ela ouviu essas palavras. Ela parecia estar planejando algo e Kaguya notou esse sorriso. Quando você matou minha ex-empregada-chefe, o que você sentiu? E qual era o seu propósito em fazer essa armadilha? Nada. Eu não sinto nada. Afinal, isso é apenas um trabalho. Carlos atacou a mansão de frente e matou todos os criados. Enquanto eu arrancava a cabeça da empregada vampira e montava uma armadilha com meus fios, nosso objetivo era capturar a herdeira do clã Fulger. Pare, eu entendo o seu ponto. Kaguya falou em um tom neutro. Ela entendeu porque Sasa estava demonstrando isso para ela. Sasa queria dizer a Kaguya com essas ações que a nova empregada estava sob seu controle. Ah? Mas agora estava chegando a parte boa. Sasa falou como se tudo isso fosse uma grande piada. Ela obviamente não estava bem em sua cabeça. Continue. Por que você queria me capturar? Sasa ordenou. A Inquisição recebeu a informação de que o líder do clã Fulger perdeu sua posição como conde vampiro e se tornou um vampiro nobre comum. A Inquisição decidiu que seria uma boa oportunidade para enfraquecer ainda mais este clã capturando sua herdeira que estava localizada nos Estados Unidos da América. Kaguya arregalou os olhos quando ouviu o que Maria disse. Vendo a expressão chocada em seu rosto sempre estoico, Sasa não pode deixar de comentar em um tom quebrado enquanto seus olhos mudam constantemente de vermelho sangue para verde. Sim, engraçado, certo? Meus pais vão perder o título de conde. Minha mãe provavelmente fez as coisas estúpidas que ela sempre faz e, no final, acho que ela apostou nosso título em algum jogo estúpido feito pelos nobres. E por causa disso, esses idiotas aqui acharam que seria uma boa ideia me capturar e me usar como moeda de troca para que eles possam diminuir ainda mais a força do meu clã. E você sabe o que é engraçado? Sasa falou. Se esses cães de igreja tivessem tido sucesso, meus pais não se importariam com minha existência. Eles diriam que eu era fraco ou algo assim e que eu deveria morrer. Uma situação muito engraçada, né? As únicas pessoas que se importavam comigo morreram por causa de aqueles idiotas que me chamam de filha. Sasa falou com desdém. Lá de Sasa, Kaguya não sabia o que dizer. Eu não quero sua pena. Sasa estava prestes a dizer algo, mas de repente ela percebeu que Kaguya estava parada ao lado dela enquanto seu corpo estava escondido pela escuridão. Sinto muito, lá de Sasa. Sasa apenas olhou para os olhos vermelhos brilhantes de Kaguya com uma expressão chocada. Ela nunca pensou que Kaguya faria isso com ela. Kaguya corta o pescoço de Sasa, e sangue borrifa seu rosto. Logo Sasa cai no chão como se estivesse morta. Kaguya desaparece novamente e aparece atrás de Maria. Depois ataca as costelas da empregada com adagas sombrias, após o que ela corta o pescoço de Maria. Os olhos de Maria de repente perdem o brilho da vida e ela cai no chão. Suspiro. É difícil ser uma empregada perfeita. Kaguya suspira enquanto limpa o rosto com um lenço que tirou do bolso e de repente suas sombras começam a crescer e lentamente engolem Maria. Então o corpo de Maria desaparece nas sombras de Kaguya. Kaguya vira o rosto e olha para o corpo de Sasa enquanto vários pensamentos passam por sua cabeça. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 17. Ela é sua esposa. Pô, Kaguya, suspiro. É difícil ser uma empregada perfeita. Não posso me permitir pensar nisso novamente enquanto olho por cima do ombro e vejo uma bolsa toda preta feita de um material que mantém a luz do sol do lado de fora. Dentro dessa bolsa estava Lady Sasa, uma amiga de infância de Lady Violette. Eu poderia colocar Lady Sasa na minha sombra, mas isso seria bem grosseiro com ela. Afinal, minha sombra não é um lugar legal. Suspirar. Eu não posso deixar de suspirar novamente. O dever de uma empregada é querer sempre o melhor para seu senhor. Esse foi um ensinamento que Julia sempre colocou na minha cabeça quando eu era mais nova.
Julie era um modelo para todas as empregadas, uma empregada considerada perfeita que treinava todas as empregadas que serviam às famílias de vampiros nobres de status de conde. Ela era a empregada pessoal de Sasa, ela também era a empregada-chefe do clã Fulger e, mais importante, ela também era como uma mãe para a própria Sasa. Perder uma figura materna e descobrir que sua família perdeu o status de contagem na nobreza deve ter sido um choque para Lady Sasa. Murmurou baixinho com um pouco de pena enquanto saltava de prédio em prédio. Eu estava voltando para a casa de Lord Victor. Lady Sasa não está em boas condições mentais. Ela normalmente é uma mulher nobre, calma e alguém que segue fielmente as regras do mundo dos vampiros. Mas, quando ela passou por várias perdas em pouco tempo, seu estado mental foi afetado e ela não estava pensando com clareza. Se eu deixasse Lady Sasa sozinha, ela tomaria uma decisão precipitada que poderia causar sua morte. Se Lady Sasa morresse, Lord Victor provavelmente se perderia em sede de sangue ou cairia em um sono profundo. Afinal, o ritual é algo que não pode ser quebrado. Para evitar que o pior destino aconteça, as três mulheres devem ficar juntas porque se não o fizerem, elas sofrerão. Lord Victor precisa do sangue de suas esposas e suas esposas precisam do sangue de Lord Victor. E como Lady Violet é a esposa de Lord Victor, preciso resolver essa situação. Suspiro. Eu realmente deveria procurar outro emprego? Talvez eu possa voltar para o Japão e ensinar empregadas mais jovens no futuro. Eu falei em voz alta, mas eu sabia que não era o que eu queria. Eu quero ser uma empregada perfeita, e uma empregada perfeita é aquela que escolhe seu mestre, mas parece que eu estava longe desse objetivo. Talvez Lord Victor me elogie por fazer um bom trabalho. Balanço a cabeça várias vezes para tirar esse pensamento da minha mente, sem perceber que meu rosto está um pouco vermelho. Fico pulando de prédio em prédio. Victor PDV. Violet e eu voltamos com os dois caçadores para sua mansão. Depois de interrogar os caçadores sobre suas habilidades e tudo o que eu poderia saber sobre as técnicas que eles usam, fiquei satisfeito quando terminei meu interrogatório. Deixei os dois caçadores aos cuidados de Violet e dos servos de Violet. Falei para ela não tratar mal os dois, afinal, poderíamos usá-los como moeda de troca para caçadores veteranos. Embora eu duvide que esses caçadores veteranos se importem com seus recrutas, eles ainda são uma boa organização, certo? Então eles deveriam manter as aparências, eu acho. O bem e o mal são subjetivos. Se eu fizer o bem para uma pessoa e ao mesmo tempo prejudicar outra pessoa, mesmo que eu não saiba o que fiz, para a pessoa que prejudiquei serei considerado mal, e para a pessoa que ajudei, ele ser considerado bom. No final, não existe bom e ruim, o que existe são apenas escolhas e as consequências de suas escolhas como Newton disse no passado, para cada ação que você faz uma reação é criada ao mesmo tempo. Esse pensamento pode ser incluído na vida real também e não apenas na física. Antes de sair da mansão, falei para Violet trazer mais roupas do que de costume, porque eu usaria essa desculpa em casa. Afinal, eu conheço minha mãe, tenho certeza que ela vai perguntar por que Violet não voltou para casa. Violet concordou comigo e disse que sim. Voltando para casa, encontro meus pais. Onde está Violet? Minha mãe me perguntou. Ela estava assistindo um filme enquanto meu pai lavava a louça. Aparentemente, eles compraram comida. Na nossa casa não existe essa bobagem do homem sentado no sofá e da mulher lavando louça. Dividimos nossas tarefas em dias de semana. Parece que hoje é o dia do meu pai lavar a louça. Ela está um pouco ocupada. Ela mora em uma mansão, então ela tem um monte de roupas para trazer. Falei em tom neutro. Você realmente tirou a sorte grande. Você tem uma esposa rica, bonita e amorosa. Eu não tenho mais nada para te ensinar. Como mãe, estou orgulhosa. Como esperado de mim, minha mãe comentou com orgulho de mim quando uma pequena lágrima caiu de seu rosto. Ela parecia um antigo mestre que ensinava a seu discípulo tudo o que aprendia e tinha orgulho do seu discípulo. Mãe. Fiquei sem palavras enquanto olhava para minha mãe. Quero dizer, se dependesse do seu pai, você trabalharia como pedreiro e assobiaria para as mulheres que passavam na rua. Você seria um homem das cavernas. Não quero que meu filho seja assim. Ela falou com uma cara séria como se estivesse me ensinando algo importante. Ufa! Eu vi meu pai reagir como se uma faca tivesse enfiado em seu peito. Mulher, por que você concordou em namorar comigo naquela época se eu era um homem das cavernas? Meu pai praticamente gritou quando parou de lavar os pratos.
Minha mãe vira o rosto e olha para meu pai, e responde com a mesma honestidade de sempre: bem, você era alto, musculoso e sabia como tratar bem uma mulher. E seu dragão guerreiro também era um grande guerreiro. Ana. Leão. Os dois pareciam dois adolescentes apaixonados. Ok, pare, eu não quero ouvir sobre isso. Eu disse enquanto fazia um gesto de parada. Eu estava acostumada com essa troca casual dos meus pais, mas apesar de estar acostumada, não quero ver. De repente, Kaguya entra pela porta da casa e, ao fechar a porta, chama a atenção dos meus pais. Senhor Leon e Senhora Ana, voltei arrependido pelo atraso. Oh, Kaguya, certo? Onde você estava? Eu não vi você a manhã toda. Minha mãe perguntou. Eu estava resolvendo alguns problemas que Lady Violet esqueceu de lidar, Kaguya falou em um tom neutro. Oh, bom trabalho. Como esperado de uma empregada profissional, vocês são diferentes. Minha mãe a elogiou honestamente. Parece que o elogio da minha mãe funcionou porque Kaguya deu um pequeno sorriso satisfeito e falou em seu tom neutro habitual enquanto parecia estufar o peito. Isso é fácil para mim. Umu. Entre em casa, vamos conversar. Minha mãe falou com um grande sorriso enquanto convidava Kaguya para seu lado. Infelizmente, não posso fazer isso agora. Estou trabalhando, disse Kaguya enquanto agarrava meus braços. Estou um pouco surpreso com a atitude de Kaguya. Oh! Minha mãe exibe um sorriso significativo. Eu olho para o sorriso dela e imediatamente entendo o que ela está pensando. Você está atrás de outra garota. E se Violet descobrir isso? Cuidado, não vou me meter na sua vida pessoal, mas não quero que uma criança seja morta pela esposa. Como eu sei que ela disse isso, especificamente? Bem, no passado, ela e eu conversamos muito sobre o futuro e ela disse exatamente essas palavras. Ela disse que não iria se meter na minha vida pessoal, afinal, eu seria adulta no futuro. Ela só não queria que a tragédia que viu em um anime se repetisse com seu filho mulherengo. Eu senti muito dano naquele dia quando ela disse a palavra mulher. Na época eu não conseguia nem pegar uma mosca, muito menos pegar uma mulher. Senhor Victor, nós temos um problema, Kaguya falou em voz baixa enquanto ela olhava para mim com uma expressão séria. Vendo a expressão séria de Kaguya, entendo que algo sério aconteceu e Kaguya precisa de mim para alguma coisa. Afinal, ela é uma empregada séria e não faria piada sobre um problema. Eu aceno com a cabeça indicando que entendo, e digo aos meus pais, vou dar um jeito com Kaguya, volto em breve. Tome cuidado, minha mãe falou enquanto acenava para mim, mas de repente ela faz uma expressão como se ela se lembrasse de algo e ela grita, Victor. Você deveria ir buscar Zack no veterinário, ele deve estar sentindo sua falta. Ah! Eu tinha esquecido completamente do meu gato. Eu bato minha mão na minha cabeça, agora que parei para pensar sobre isso, eu estava sentindo falta de acariciar aquele pelo macio. Decidindo que pegaria Zack no veterinário mais tarde, saí com Kaguya. Quando Victor saiu de sua casa com Kaguya, eles entraram em uma passagem secreta que ficava perto de uma parede, e logo desceram lentamente até o porão da casa. Você acha que Victor está fazendo coisas com Kaguya? Leon perguntou curioso quando viu a porta da casa se fechar. Duvido. Eu conheço meu filho, eu o criei para ser um homem leal. Ele não vai correr atrás de outra mulher se for casado com uma mulher tão bonita quanto Violet. Algo provavelmente aconteceu. A Ana, a mãe de Victor, falou com uma expressão despreocupada. Entendo, Leon disse e então continuou lavando os pratos. Espere, eles são casados, certo? Mas por que não houve cerimônia de casamento? Ele falou enquanto lavava os pratos, mas quando percebeu o que estava dizendo, olhou para Ana. De repente Ana parece que foi atingida por um raio. Ela congela e olha para Leon com os olhos brilhando. Era como se ela tivesse algo interessante para fazer. Leon, vendo isso, apenas pensou, oh merda, me desculpe, filho. Eu não sabia que o trabalho de empregada doméstica incluía o sequestro de mulheres bonitas. Isso é um novo tipo de fetiche? Perguntei a Kaguya, que ignorou o que eu disse enquanto olhava para as duas loiras que dormiam em duas camas separadas. A primeira loira estava usando um vestido de empregada moderno que parecia o de Kaguya. E a outra mulher? Ela era linda. Ao contrário de Violet, ela tinha cabelos loiros curtos que chegavam ao pescoço, pele muito pálida, coxas grossas e seios grandes. Ela estava vestindo uma camisa de seda preta de manga comprida com gola de 2 botões que vai até o meio do pescoço,
Entre os seios havia um azulejo branco em forma de quadrado bordado nas bordas em ouro. Parece muito apertado e, desde é de seda, e você pode ver completamente seus seios redondos e sua cintura muito fina. O que foi ainda mais surpreendente foi o casaco branco de marinheiro com uma gravata borboleta amarrada logo acima dos seios, deixando apenas o casaco branco sobre o ombro sem realmente usá-lo. Ela usava uma saia branca com 2 cintos, um na cintura e outro caindo mais na diagonal do lado direito. Era cortado como aqueles vestidos Cheongson e exibia uma cinta liga preta sexy que cobria suas pernas longas e perfeitas. Percebi que ela também estava usando salto alto branco de 2 polegadas, mas os saltos estavam encostados na lateral da cama. Essa mulher era muito atraente, sinto minha visão mudando, e olho para ela e sinto a mesma coisa de quando vi Violette pela primeira vez. Era uma atração inexplicável, era como se eu precisasse chupar o sangue dela. Hugo. Coloco a mão na garganta e me afasto, rapidamente. Olhando minha reação ao ver a loira por muito tempo, Kaguya falou em tom neutro, você está reagindo a ela, hein? Quem é ela? Eu perguntei enquanto segurava meu coração. Eu pensei que tinha saciado minha sede de sangue com Violette, mas por que eu estava reagindo tão fortemente? Kaguya não me responde. Ela olha para a mulher que está deitada na cama há muito tempo e eu a vejo hesitar, como se ela estivesse tomando uma decisão importante. No final ela parece se decidir, então olha para mim e fala em um tom de voz sério. Ela é sua esposa. Eu olho para Kaguya em choque com minha boca aberta. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar